Olá, eu sou o Matheus Chamati, estou começando mais um D12Cast e nós vamos com notícias de RPG. Estreou o Joguinho, um videocast sobre game design para RPG. Essa notícia é importante porque os hosts desse videocast, desse novo programa, são o Pedro Borges e o Diogo Nogueira. O Pedro Borges é o autor do Cordel do Reino do Sol Encantado, um RPG muito premiado, aí bastante diferente, além do Crônicas RPG. Já o Diogo Nogueira lançou recentemente o financiamento coletivo dos Mortos Estão Chegando, a versão brasileira do jogo que ele tinha lançado no mercado gringo. Esse jogo foi financiado pela Caramelo Jogos e recentemente os apoiadores começaram a receber então as recompensas do financiamento. O Diogo Nogueira é um game designer bastante experiente, lançou vários jogos, a maioria deles na gringa, né? A maioria deles pro mercado estrangeiro, tanto que os Mortos Estão Chegando já tinha sido lançado, agora ele lançou a versão brasileira. Também recebeu o Ennis, a principal premiação de RPG do mundo, pelo House of the Blood King, uma aventura em 2019, se eu não me engano. Mas aqui ele lançou Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e é bastante conhecido na cena USR. O primeiro episódio então do joguinho é Dados Estranhos e Pilhas de Dados, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. Próxima notícia é o Ludopédia, tradicional premiação brasileira. Os vencedores são anunciados no Diversão Offline, esse ano também vou estar lá, inclusive. E agora está ocorrendo a segunda fase de votação, que é o voto popular, então você pode entrar lá, cada categoria tem 8 opções diferentes para você escolher o voto. Estamos nos últimos dias de financiamento do Traveler, um tradicional RPG de fantasia espacial. Esse jogo foi lançado originalmente em 1977, então dá pra ver que ele aí já tem uma longa carreira, teve várias versões, várias edições diferentes. E a versão que está sendo lançada aqui no Brasil é a segunda edição, que lá fora foi lançada pela Mungus. A editora aqui no Brasil é RPG Planet Booking Games, que é a editora do canal RPG Planet, conhecido aí pelo Cello, da Aline, enfim. A ideia é ser um jogo genérico de sci-fi espacial que abarque todos os tropos e temas e referências desse tipo de gênero. Então você poderia jogar alguma vibe mais Star Trek, ou Star Wars, ou Alien, enfim, bem variado. Só que nessa versão do jogo, ele estrutura isso em 4 tipos de campanha diferentes. O primeiro tipo é a campanha mercante, onde os personagens jogadores vão participar da tripulação de uma nave mercante, que transporta carga pelo espaço e tudo mais, e aí tem que enfrentar os perigos que surgem, os imprevistos e tudo mais, bem estilo Firefly. Militares, eles são soldados ou membros de tropas que combatem criaturas ou inimigos pelo espaço, mais estilo aí provavelmente o Alien ou Tropas Estelares. Campanhas exploratórias pegam mais uma vibe do Star Trek clássico, então eles fazem parte de expedições que desbravam o universo para encontrar novas criaturas, civilizações, objetos, e ir a locais mais distantes, onde outras pessoas não foram, com uma vibe mais exploratória. O último estilo de campanha é o Traveler, e a ideia dele justamente é misturar esses outros 3 anteriores, fazendo aventuras que têm uma pegada mais militar, mas um pouco de mistério e exploração espacial, naves mercantes, mas que envolve com problemas militares e por aí vai. Aqui embaixo a página da campanha, lá dá pra ver direitinho no Catarse as informações e os detalhes do sistema, dá pra ver algumas informações do nível de apoio também, só que é só até 29 de abril, então dá uma olhada na página lá, conhece mais esse jogo e apoia. CBR mais PNK Cyberpunk é a versão brasileira de um jogo internacional que foi lançado por um brasileiro. O Emanuel Melo, então, criou um sistema baseado no Forge in the Dark, do Blades in the Dark, o Bane of Blades e outros jogos desse gênero. E é interessante ver no jogo mais recente, mais moderno, com essa temática cyberpunk, que normalmente não é tão explorada, embora este ano, inclusive, eu noticiei no outro programa, nós temos o lançamento aqui no Brasil do Cyberpunk 2020, e aos poucos esse gênero acaba sendo um pouco mais explorado. Pré-venda vai até 10 de maio, então dá uma olhada lá no site da Secular Games. Core Spring RPG é um jogo sobre aventura espacial, exploração e resistência. Com a autoria de Ariel Nori e Matheus Costa, o jogo vai ser lançado pela Copycat Games, que é a editora que o Pedroca e a Sil criaram para lançar o Skyfall e agora trazem o Core Spring RPG. Então nesse jogo os jogadores assumem o papel de um grupo de rebeldes que luta contra o Império. E nesse cenário de fantasia espacial tem um único planeta, só que ao redor dele, orbitando nele, tem 5 luas. Essas luas estão vivas e emitem um tipo de energia chamada Core Spring, que é daí inclusive que vem o nome do jogo. O jogo possui um sistema de regras que utiliza o D20, com a ideia de ser o dado principal para fazer o teste, mas ele tem algumas características diferentes. Por exemplo, os atributos são 4: luta, audácia, espírito e inteligência. Você pode alocar um dado em um atributo, D4, D6, D8 e D10, então esses outros dados também conversam com o jogo. E existe uma mecânica diferente ali que são as apostas, testes quando você tem que tirar no dado um valor maior do que o número de estrelas imperiais. E aí tem as mecânicas específicas, construção de personagem, tem regra para combate entre naves também, mas eu vou deixar linkado aqui uma matéria que explica um pouquinho mais detalhadamente o sistema e fala um pouquinho mais sobre o jogo também. Futuramente eu faço um episódio especificamente falando sobre Core Spring RPG.
Próxima notícia é que a minha aventura está em financiamento coletivo. Sim, isso mesmo. Memória dos Mortos, uma aventura escrita por mim, está no financiamento coletivo Desafio Gygax 23, que na verdade são 4 aventuras em um. Tanto a minha aventura quanto as outras 3 foram criadas dentro das premissas, das diretrizes do Desafio Gygax 75. Então a Caramelo Jogo traduziu esse material, que foi escrito pelo Rei Otus com base nas diretrizes, nas orientações do Gary Gygax, e lançou ano passado o Desafio Gygax 23, no qual os autores, os participantes desse desafio, criaram módulos de aventura em 5 semanas. E depois de escolhida pelos jurados 3 aventuras e mais uma por voto popular, nós chegamos então ao financiamento desse material. No nível 1 desse financiamento, você já recebe as 4 aventuras impressas, mapas A4, com frete grátis, parcelamento até 4 vezes sem juros por apenas R$ 99,00. Ou no nível 2, por mais R$10, por R$ 109, você recebe também os materiais digitais. O financiamento já teve a meta inicial batida, já passou de 120% de arrecadação, mas já foi divulgado. O Marcelo, que é o editor do Dados e Canecas, ele anunciou que novas metas extras vão entrar. Então, se você apoiar no financiamento agora, você já garante esse material que eu comentei e também os benefícios que vão vir com as metas extras conforme elas foram sendo batidas. Entra lá em meeplestarter.com.br/DG23 e apoie. No dia 22 de abril, encerrou o financiamento de Aparece um Dragão, o que você faz? Apesar do financiamento já ter encerrado, eu estou trazendo essa notícia porque, primeiro, é recente, foi ainda em abril, e segundo, que isso é um marco bem importante. Essa é a primeira publicação ligada a RPG da editora Draco, que é uma editora que está fazendo 15 anos, inclusive esse aniversário foi o gancho para lançar esse material, e é uma editora que trabalha muito com fantasia. Com esse material, então, eu inicio as publicações de RPG, e para nós é sempre bom ter mais uma opção aí no mercado, mais uma editora que já trabalha com fantasia, que é algo sempre próximo ali de RPG, mas agora mais diretamente com esse tipo de material. O livro é um guia com dicas, com sugestões, tanto para jogadores quanto para mestres, e esse é um ponto interessante. Nós costumeiramente temos materiais desse tipo voltado para mestres, desde os Dicas de Mestre, lá publicado nos anos 90, com compilado das matérias da Dragão Brasil, até outros livros, alguns até eu falei aqui, como por exemplo Despreparado Nunca. Agora, o material que fala sobre as dinâmicas do jogo, sobre a experiência, sobre a concepção do RPG, enquanto algo lúdico, quanto o jogo, independentemente dos sistemas que está sendo jogado, é algo novo a contemplar também jogadores. Então, por isso que esse material é bem interessante, bem legal. O autor, o José Fontinelli, participou de um Café com Dungeon falando mais sobre essa obra, então eu vou deixar linkado aqui para quem quiser conhecer mais em detalhes e ouvir o próprio autor conversando sobre isso. A próxima notícia é o lançamento de Still Pot Tales from a Fantasy Tavern, um suplemento focado em tavernas. Mas esse livro tem uma diferença, a ideia dele é os personagens serem aventureiros veteranos que se aposentaram e resolveram abrir uma taverna. O jogo é da Evil Hat, tem 112 páginas, miolo colorido, capa dura na versão impressa, claro, que também tem a versão digital. Inclusive foi disponibilizado um material, um Kickstarter, que está disponível lá no Drive-Thru, mas você baixa e está vinculado ao Roll20. Só essa notícia aí já vale a tua inscrição, né? Se inscreve no canal para dar aquele apoio. O livro traz então 12 minijogos, mas não são aqueles jogos de taverna como a gente normalmente vê, então com baralhos, com dados ou algo assim. E esses jogos são para contar histórias das aventuras passadas, lembra-se? Eles são aventureiros que se aposentaram, viveram várias aventuras, e através desses minigames eles vão desenvolvendo essas histórias passadas, além de ter algumas mecânicas para fazer upgrade na taverna. Se você gosta de tavernas, quer focar um pouco mais de jogo nisso, minha dica são 3 livros juntos. Um combo formado por esse que eu estou falando agora, o Still Pot, o Barkeep on the Borderlands, que foi premiado inclusive recentemente, que tem uma ideia de um pub crawl ali, de os aventureiros irem viajando entre vários pubs e tavernas locais, com algumas regras bem específicas disso, bem legal. E o 12 Tavernas, o zine que eu escrevi e distribuí gratuitamente, que tem dicas para criar tavernas, tem ideia de bebidas diferentes que são servidas em tavernas, pratos também exóticos. Então, com esses 3 materiais, a gente consegue desde criar tavernas diferentes e interessantes, quanto daqui a pouco focar uma campanha inteira nesse tipo de estabelecimento. Então, com esses 3 materiais, a gente consegue desde desenvolver tavernas interessantes para quando o grupo de aventureiros chegar lá, quanto criar uma campanha inteira focada em tavernas. Se você ainda não deu uma olhada no 12 Tavernas, eu vou deixar o link para você baixar aqui gratuitamente o material que eu desenvolvi. A próxima notícia é que um RPG de Planeta dos Macacos foi anunciado. Eu já comentei com os episódios anteriores que existe uma tendência de mercado aí com o lançamento de RPGs de franquias, de propriedades intelectuais bem famosas. Teve o RPG do Blade Runner, o Alien RPG, que inclusive foi trazido aqui para o Brasil, o Walking Dead está em desenvolvimento pela Free League, e agora a Magnetic Press vai lançar um RPG licenciado oficial, então, de Planeta dos Macacos. Então, no jogo, os personagens jogadores interpretam macacos ou símios que eles são mais desenvolvidos, eles são mais inteligentes e tem toda uma sociedade desenvolvida. Outra opção é jogar com humanos, mas daí eles são como a versão do filme, que são mudos, eles são menos desenvolvidos cognitivamente, então é uma raça inferior comparada a essas versões símias aí.
A editora vai lançar 2 livros, então, um é focado em regras e o outro na ambientação, para situar melhor esse universo de Planeta dos Macacos. O sistema de regras é o D6, o mesmo que Star Wars tem um jogo, porém não vou meter muito no sistema agora aqui, eu vou deixar um link para vocês lerem mais detalhadamente. A matéria do jogo D20 detalha um pouquinho melhor então o sistema de regras, vocês podem dar uma olhada, eu vou deixar linkado. A última notícia é Press Start to Power Up, um jogo que foi lançado pelo Guilherme Moraes, dono da Retropunk Editora. Ele é um jogo autoral do Guilherme, então, que disponibilizou um playtest gratuito. Eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada, e essa iniciativa ganhou o selo SideQuest Lab, então provavelmente outros materiais vão vir. Esse foi a Notícia de RPG de hoje, trazendo todas as atualizações do mercado nacional e internacional. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no like aí para me dar um apoio. Um grande abraço e até mais!